Nessas alturas você já deve estar sabendo que o hard fork do Ethereum chamado Constantinople foi atrasado, ele foi jogado para frente, né? Por quê? Porque descobriu-se aí que tem um problema de ataque de reentrância em um dos EIPs, que eu não vou lembrar agora o número. Foi introduzida uma mudança de comportamento de um opcode chamado S-Store. Tá? Então, essa mudança de comportamento, em tese, ela era para diminuir a quantidade de gas em determinadas operações que mexiam em storage, e no final das contas, apesar de parecer que isso era uma coisa boa, e efetivamente ela causou um efeito colateral, que agora ele abre brecha para ataques de reentrância, e eu vou explicar exatamente o que isso significa. Não significa que todos os contratos ficariam vulneráveis. Isso significaria que em um determinado tipo de operação, determinada sequência de comandos, em determinados contratos, poderia-se abrir brechas para roubo de saldo. Até o momento, fizeram uma análise aí na rede e não encontraram nenhum smart contract que estaria vulnerável a ele, mas existe um ataque teórico que poderia ser aplicado, e essa Chain Security aqui, acho que deve ser alguma empresa de segurança, ela divulgou dias antes do hard fork, uns 2 dias antes, como que poderia ser explorado, e eu vou mostrar aqui para você nesse vídeo o que é e como que é possível explorar no hard fork do Constantinople essa falha. A minha opinião pessoal, da opinião do Thiago aqui, que não é bem uma falha do Ethereum isso aí, tá? Isso aí é uma falha de quem escreveu os contratos. Então, contratos que antigamente não estavam vulneráveis, eles se baseavam na premissa de que essa situação nunca iria acontecer, porque a rede impedia, e agora a rede permite essa situação, então eles acabaram ficando vulneráveis. Eu acho que essa é uma falha mais do programador do contrato do que da rede do Ethereum em si, mas enfim, aí está aberto para discussão. Vamos lá, eles liberaram esses 2 códigos aqui para que as pessoas pudessem fazer um teste e entender como que a falha pode ser explorada. Então eles criaram um contrato aqui de prova de conceito, que ele seria um divisor de fundos. Ele funciona da seguinte forma: existe uma função que diz qual que seria o fator de divisão entre dois endereços. E se esses 2 endereços eles concordassem na divisão, o smart contract faria a entrega dos fundos, ele faria a transferência dos fundos baseado nesse acordo. Tá? Então eu vou mostrar aqui para você, colar esse código aqui numa janela, e este código aqui, que seria o código que o atacante prepararia, em outra janela para a gente fazer um teste rápido. E daí eu vou explicar para você como que isso funciona. Tá, em tese esse aqui seria o contrato vulnerável, e este aqui seria um contrato que o atacante colocaria na rede para explorar uma falha neste contrato original que já estava na rede. Legal, eu não vou entrar em detalhes de como funciona, qualquer coisa você pode entrar aqui, mas existe uma função que ela recebe fundos, e você passa um ID e ele vai colocar os fundos dentro de um array aqui, tá? De um depósito, vai identificar esse depósito com ID. Aí depois existe uma função chamada update split, que as pessoas chamariam para colocar dentro de um array split com o mesmo ID, dizendo com qual proporção que seria dividido esses fundos. E existe uma função chamada split funds, que efetivamente seria chamada para enviar o saldo para os 2 endereços, e o fator de split está sendo usado aqui. Tá? Então beleza, o A aqui é o primeiro recebedor, é o endereço do primeiro recebedor, o B é o segundo recebedor, e ele usa a variável split, o array split, pegando aqui, fazendo um cálculo. Então, por exemplo, se o split fosse 0 e 100, seria que o primeiro endereço receberia 0% do pagamento total, e o segundo receberia 100. Como é que funciona? Vamos supor que split ID aqui é 0. Então ele vai pegar e vai dividir 0 por 100, vai dar 0. Ele vai multiplicar pela quantidade total do depósito, vai dar 0, ou seja, para o A ele transferiria 0, e considerando que o split, essa mesma variável, não mudasse entre essa linha e essa, que aparentemente é o que acontece,
essa segunda transferência, ela pegaria também esse 0, ele faria 100 menos 0, que daria 100, e dividiria por 100, que daria 1, ou seja, o depósito para o segundo seria o depósito integral. Ele vai pegar o valor do depósito, multiplicar por 1, vai dar o valor do depósito mesmo, e ele vai transferir esse valor para o endereço B. Vamos fazer um teste aqui com outro valor. Se o split id, que foi setado aqui nessa função, o fator de split fosse 50, o que aconteceria? Ele faria 50 divididos por 100, daria 0,5. Ele multiplicaria a quantidade do depósito por 0,5 e daria metade. Tá? Então a mesma coisa aconteceria aqui. No segunda transferência, ele pegaria o fator, ele diminuiria 100 desse fator, ou seja, 100 menos 50 seria 50, dividiria por 100 e chegaria no mesmo valor, então ficaria metade para cada um. Metade para cada um. Tá? Aí beleza, por que esse contrato aqui está vulnerável? Por quê? Porque existe um teórico ataque de reentrância. A variável splits, esse array splits, ele está sendo usado em dois lugares diferentes, ele está fazendo uma transferência e depois ele está usando a mesma variável para fazer a transferência. E essa lógica só funciona se entre essa linha aqui, a primeira linha e a segunda linha, o splits continuar sempre igual, não puder existir nenhum tipo de mudança nessa variável. Na cabeça de um programador, é óbvio que não poderia, porque uma linha está seguida da outra. Então, em tese não existiria nenhum tipo de evento que poderia acontecer no meio do caminho. O que é errado, isso é na cabeça de um programador que não sabe o baixo nível, ou que não entendeu como funciona a EVM. O que aconteceria aqui? Como é que o programador aqui, o atacante, vai explorar essa falha? Bom, ele percebe que existe uma função chamada updateSplit, e que essa função ela altera o valor do array. Então, se entre essa função aqui, esse método sendo chamado e esse método sendo chamado, de alguma forma o atacante conseguisse chamar essa função aqui, ele conseguiria primeiro fazer uma transferência de 100% para o primeiro, ele viria na metade do caminho entre essa linha e essa, alteraria a variável splits e mudaria o valor que está aqui, fazendo com que tanto a transferência para o A quanto a transferência para o B fosse de 100%, o que em tese não poderia acontecer. Mas é exatamente isso que ele faz neste contrato aqui. Então, este contrato aqui, ele é o contrato, o atacante faria o deploy na rede desse contrato aqui, ele ganharia um endereço, e esse endereço seria o endereço A. Ele passaria como endereço A na hora de iniciar a função aqui. Então o primeiro aqui ele receberia o endereço do contrato do atacante. E o segundo seria um endereço qualquer, que o atacante também controla. Beleza, o que ele está fazendo aqui? Olha a sacanagem que o cara faz. Ao se chamar o split funds, o que vai acontecer? Considerando que o A é o endereço desse contrato aqui, quando chegar nesta linha, o que vai acontecer? O A vai fazer a transferência para este contrato. Este contrato ele tem uma função chamada payable, tá? Que é marcada com uma tag payable, e significa que toda vez que esse contrato recebe fundos de algum lugar, este código é executado antes mesmo de ser retornado para o contrato original e continuar a execução. Então isto aqui é executado, ele vai para esta função para receber os fundos, e aqui é que acontece o truque. Qual que é o truque aqui? Antigamente, o S-Store lá, ele gastava muito gas. Na hora que esse contrato está fazendo essa transferência, ele mandava uma certa quantidade de gas, e o que aconteceria? Se ele tentasse fazer essa operação, esse M-Store aqui, e guardar esse valor, esta função automaticamente retornaria um erro. E nunca seria transferido para esse contrato o valor. A EVM daria um out of gas, falaria, ó, acabou o gas, eu não tenho como executar esse código, porque para executar esse opcode aqui, eu gastei muito gas, ou seja, eu nunca vou conseguir prosseguir a execução do contrato. Ou seja, o ataque não conseguiria prosseguir. Porém, o que aconteceu? Agora, o S-Store, ele
gasta pouco gas, ou seja, a quantidade de gas que esse contrato aqui manda na hora de fazer a transferência é suficiente para executar esse código com sucesso. Agora vamos analisar o que esse código faz. Ele está fazendo um assembly aqui da EVM, ele vai guardar. Isso aqui eu vou ter que fazer de um jeito meio rápido, porque para explicar tudo daria um pouco de trabalho. Mas ele vai guardar na posição 80, 0,80 em hexadecimal, este valor aqui. Já vou explicar o que é esse valor. Depois, o que ele vai fazer? Ele vai fazer uma chamada no contrato X, que basicamente é o cara que acabou de chamar a função, neste aqui. Ele vai fazer uma chamada de função para esse contrato aqui, passando como entrada este valor e a saída este valor. Tá? Então é isso que ele está fazendo. Ele está fazendo uma chamada neste contrato, passando essa quantidade de gas e enviando como entrada este valor aqui. O que raios é esse valor aqui? Bom, demorou um pouco para eu conseguir entender o que era, porque na minha cabeça isso aqui deveria ser a assinatura do método que ele vai chamar no contrato. Então deveria ser isso aqui. Tá? Então se a gente for lá e fazer o QCAC deste valor, ele teria que ser um negócio mais ou menos assim. Seria a assinatura deste método, falando que este contrato aqui está chamando este método aqui de volta, do contrato original, fazendo uma reentrância no contrato que acabou de mandar fundos para o segundo. Bom, demorou um pouco para eu lembrar como é que funciona isso aqui, mas o int no Ethereum, ele na verdade ele é um alias para o int 256. Assim que eu lembrei disso, aí sim bateu. Tá aqui a assinatura do método. Então isso aqui que ele está passando, C3B1-8F60, é a assinatura do método que ele está chamando no contrato original. Tá? Então é isso que ele está fazendo. O X é o endereço do contrato, ele está passando isso aqui, ou seja, isso aqui vai chamar esse update split com ID 0 e split 0, ou seja, ele está modificando o contrato que fez a chamada da função enquanto a função split funds estava sendo executada. Então a função estava parada, né, nesse método aqui, chamou a função original, chamou a função no contrato do atacante, o atacante conseguiu chamar de volta a função update split, atualizou o update split para 0, que anteriormente era 100, se você for olhar aqui na execução do contrato. E assim que essa função acabou de ser executada, ele devolveu a execução para o contrato original, passando para executar o B. E agora, a transferência para o B vai utilizar o split ID modificado pelo atacante, que foi modificado. Então isso chama-se ataque de reentrância. Enquanto estava sendo executado isso aqui, o atacante conseguiu de uma forma lá entrar de novo no contrato original, modificou uma variável, alterando o próximo comando a ser executado, que era esse aqui. Ou seja, ele conseguiu fazer com que ele mandasse 100% do saldo para o endereço A, que era dele, mais 100% do depósito para o endereço B, que também era dele. E, claro, isso aqui é um ataque teórico e que só é possível, por quê? Porque o programador deste contrato original, ele se baseou na premissa que o split ID nunca poderia ser modificado e que, mesmo que fosse modificado, o atacante nunca teria gas suficiente para fazer um ataque de reentrância. A segunda premissa, ela depende da rede. Se mudar aí as regras de consenso, a rede de repente permitiu. Mas o programador ele deveria ter os cuidados de nunca fazer isto aqui. Se ele está se baseando numa variável, ele tem que garantir que essa variável nunca vai ser modificada. Como que você resolve isso aqui? Primeira coisa, eu vou mostrar para você o ataque sendo executado. Eles, lá na página da Chain Security, eles forneceram os códigos e uma prova de conceito para você rodar localmente. Então ele coloca esses dois contratos e ele fala assim, primeiro você roda ele roda o Ganache, que é uma simulação da EVM no teu computador local, sem precisar da rede, só que usando as regras de consenso do Byzantium. Tá? Então você entra aqui, ele vai rodar o simulador, e agora você, na verdade, entra aqui e roda o Truffle, que vai compilar todos esses contratos e fazer um teste localmente.
Beleza, ele está falando que ele não conseguiu roubar os fundos utilizando as regras de consenso do Byzantium. Por quê? Porque acabou o gas na hora que ele foi executar esse código aqui. Então provavelmente ele retornou um out of gas em algum momento. Tá? Aqui ele tem toda a lista de transações que aconteceram. A gente poderia tentar dar uma olhada aqui e ver aonde que foi que aconteceu, mas eu não vou fazer isso agora. Aí o que ele fala? Você agora pega e muda isso aqui para o hard fork Constantinople, que vai utilizar as regras novas de consenso, sendo que o S-Store agora gasta muito pouco gas. Ou seja, ele conseguiria executar essa função e chamar o método no contrato original. Vamos lá, eu vou rodar o teste aqui, e agora ele vai conseguir roubar os fundos. Pronto, agora deu sucesso aqui e ele conseguiu efetivamente roubar os fundos que estavam no contrato original. Beleza, como é que você resolveria isso sem depender do hard fork? Bom, o contrato ele pode ter uma mudança aqui para evitar esse problema. Então qual que seria a mudança a ser feita? Eu não posso esperar que o splits ID seja sempre igual nesses dois statements. Então o que eu faria? Antes de começar a transferência de fundos, eu viria aqui, criaria uma variável temporária chamado, por exemplo, split rate, passaria para ele o valor, e aqui embaixo eu utilizaria o split rate. Por quê? Porque o atacante não consegue acessar essa variável que está dentro de um escopo local agora. Ele não é vulnerável a ataque de reentrância aqui, porque eu estou passando para uma variável local o valor do split e usando a variável local em vez de uma variável que está vulnerável ao ataque. Tá? Então vamos lá, eu vou rodar isso aqui de novo. Agora eu vou rodar o TS de novo. Lembrando que eu estou na rede do Constantinople, usando as regras de consenso do Constantinople. Ele vai compilar a versão modificada do contrato. E agora falhou. Não conseguiu roubar os fundos. Se eu quiser, eu posso voltar para o Byzantium e mostrar que lá também continua funcionando como é esperado. Pronto, não conseguiu roubar utilizando a modificação que eu fiz no contrato aqui embaixo. Beleza? Essa aí é a explicação. É claro que eles, por excesso de precaução, eles decidiram fazer o delay do hard fork, porque eles não sabiam se tinham muitos contratos vulneráveis a esse tipo de ataque. Então o que tem que ficar claro? Os contratos que já estavam na rede, se eles fizessem esse tipo de operação aqui, um ataque, uma transferência, e depois eles ainda utilizassem alguma variável de storage que está na memória, que tá vulnerável a ataque de reentrância, poderia acontecer roubo. Que foi basicamente o que o cara fez para roubar os fundos do DDAO, aquele roubo famoso que aconteceu no Ethereum, que causou o hard fork do Ethereum e do Ethereum Classic. Bom, o vídeo de hoje vai ficar por aqui. Eu espero que você tenha gostado, que você tenha entendido. Eu sei que teve muita explicação na internet sobre esse ataque, mas não explicavam exatamente como que era feito ou demonstravam o ataque acontecendo. Então é assim que faz, é assim que é possível explorar esse tipo de ataque de reentrância. E eu espero que você entenda que a gente não pode esperar somente que a rede ela faça esse tipo de garantia para nós. O programador ele tem que garantir que não tem vulnerabilidade de reentrância no código dele. Quem programa em C, quem programava em C e multithread, sabe que isso acontece, não é algo novo em computação, isso é algo já muito antigo. Claro que aqui ele é um caso específico, porque a gente está tratando de blockchain, mas esse ataque não é um ataque novo. Em linguagem C, a gente várias vezes usa mutexes para conseguir bloquear um certo trecho de código e evitar a reentrância. Mas enfim, não existe isso, não que eu saiba, não existe isso em Solidity, não tem, a EVM não provê esse tipo de coisa ainda, pelo que eu saiba, me corrija se eu estiver errado, mas saiba que isso são coisas de computação, essas coisas acontecem, não significa que o pessoal do Ethereum Foundation são incompetentes. O Ethereum está tentando fazer uma coisa realmente muito difícil, ele está tentando trazer máquinas de Turing completas para o ecossistema de blockchain, e é muito complicado de você prever todos esses casos. Tá? É muito complicado mesmo. Fazer coisas disruptivas nem sempre acontece aí, nem sempre é mil flores, não é tudo um arco-íris. Então esse tipo de coisa acontece e infelizmente vai continuar acontecendo.
a tecnologia está amadurecendo e isso aqui faz parte do processo. É por essas e outras que em outros vídeos eu falei que se você nunca programou, não é uma boa você começar a programar fazendo smart contracts, porque smart contracts eles geralmente são coisas de missão crítica, eles carregam dinheiro. Se você não entende todos esses tipos de ataques que podem acontecer, como que funciona a memória da EVM, ou como que o computador gerencia essas coisas, ataque de reentrância, como é que funciona aí as assinaturas dos métodos, como é que funciona toda essa comunicação, não é uma boa de você começar e colocar contratos que gerenciam dinheiro na rede sem você ter todo esse conhecimento. Tá? Por isso que eu falo, se você precisa de um contrato inteligente, procura uma pessoa que sabe fazer ou que já entende bastante de computação para evitar esse tipo de problema. Um abraço para todos vocês aí, a gente se vê no próximo vídeo, não esquece de dar aquele like maroto aí embaixo, faz os paranauê do sino e tal, e depois a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço e até mais.